Meus amados irmãos, hoje, então, nós estamos celebrando esta missa, que é a comemoração dos fiéis defuntos. O dia de hoje é todo ele dedicado às orações, santas missas, à liturgia, dedicado a orações pelas almas. Orações pelas almas que a Igreja então coloca de modo especial para que nós possamos até ganhar indulgência plenária aplicada às almas do purgatório. Ou seja, nós podemos hoje, com os nossos atos de piedade, tirar uma ou até mais almas do purgatório para levá-las para o céu, com o nosso merecimento, com a nossa oração, com a nossa comunhão, com a nossa confissão, que é oferecida para ganhar a indulgência plenária, uma visita ao cemitério, enfim, com todas as nossas orações, com todo esse dia dedicado. É muito importante, meus amados irmãos, a Sagrada Escritura diz que é santo e salutar este pensamento de rezar pelos fiéis defuntos. Se a Sagrada Escritura, então, já no Antigo Testamento, já diz que é santo e salutar este pensamento de rezar pelos fiéis defuntos, muito mais agora, porque rezar pelos fiéis defuntos, meus amados irmãos, é colocar em prática a nossa fé. Muitas verdades da nossa fé estão sendo colocadas em prática quando nós, então, dedicamos um dia a rezar pelos fiéis defuntos, a rezar pelas almas, a ir ao cemitério, a fazer o enterro daqueles que morreram. Ou seja, isso tudo é porque, em primeiro lugar, nós acreditamos na ressurreição final. Em primeiro lugar, é porque nós acreditamos que existe uma vida depois deste mundo. Nós acreditamos, então, na vida eterna, porque a vida depois deste mundo, ela é eterna. Então, nós, meus amados irmãos, acreditamos que existe o céu, sim. Acreditamos que existe o inferno, sim. Mas nós também acreditamos que existe o purgatório. Estamos acreditando justamente nas palavras das Sagradas Escrituras. Pecados que serão perdoados na outra vida. Sabemos nós, pela teologia, que os pecados que são perdoados na outra vida são não os pecados mortais, não os pecados graves, os pecados veniais. As dívidas, as penas devidas pelos pecados mortais. Quando a gente vai ao confessionário, confessa arrependido os nossos pecados, saímos do confessionário santificados. Saímos do confessionário sem nenhuma culpa de nenhum pecado. Mas, muitas vezes, saímos do confessionário com muitas penas devidas pelos pecados para pagar. Vamos pagar aqui na terra com as nossas penitências, com as nossas mortificações. Mas, se não, pagaremos no purgatório. Os pecados veniais não perdoados aqui na terra serão perdoados também no purgatório. Meus amados irmãos, nós então acreditamos no purgatório. É aquele lugar onde as almas se purificam. As almas se purificam antes de entrar para o céu. Por quê? Porque no céu não se pode entrar nada que é manchado. Ainda que essa mancha seja mínima,
seja ínfima, seja muito pequena, mas não pode entrar no céu. No céu só entra a alma totalmente purificada, totalmente perdoada. Então, meus amados irmãos, é preciso passar muitas vezes pelo purgatório. Mas o que nós sabemos também é que depois do purgatório a alma vai direto para o céu. Não sai do purgatório para ir para o inferno, não. Vai direto para o céu. Então, as almas do purgatório ainda não têm a visão beatífica de Deus, mas elas são santas, elas são benditas, elas são bem-aventuradas. As benditas almas do purgatório, as santas almas do purgatório, como nós as chamamos. Mas, meus amados irmãos, nós precisamos também entender que nós estamos rezando pelas almas do purgatório. Existe aí uma outra verdade da nossa fé. Existe aí um outro dogma da nossa fé, que é o dogma da comunhão dos santos. Os santos são aqueles que estão aqui na terra sem o pecado mortal. Quem não tem o pecado mortal na alma, quem está com a graça de Deus na sua alma, a graça santificante, aquela graça que nós recebemos no dia do batismo e que, se depois do pecado podemos recuperar esta graça na Sagrada Confissão, então este é santo. E as almas que estão no purgatório não têm o pecado mortal, portanto também elas são santas. Se nós somos santos, se as almas que estão no purgatório são santas, se aqueles que estão no céu são santos, existe a comunhão, existe uma comunicação entre todos estes santos. Ou seja, esta comunicação nos permite rezar um pelos outros, merecer um pelos outros. Os santos que estão no céu podem, então, diante de Deus, interceder por nós. As almas que estão no purgatório podem, diante de Deus, interceder por nós. Nós que estamos aqui na terra, podemos, diante de Deus, merecer para as almas que estão no purgatório. Assim, então, existe uma comunicação entre todos os santos, né? Aqueles que estão no pecado, aqueles que estão no inferno, estão imersos no pecado, não pode merecer nem para eles nem para ninguém. Aqueles que estão aqui na terra, mas estão com o pecado mortal na alma, também não são santos, então também não pode merecer, nem para si e nem para os outros. Por isso, a necessidade grande, meus amados irmãos, de estarmos sempre buscando a nossa vida em união com Deus nosso Senhor, com o pecado longe da nossa alma, né? Ou seja, com a graça de Deus dentro de nós. Evitar o pecado, e se tivermos a infelicidade de cometê-lo, buscar imediatamente, sem demora, a Sagrada Confissão, a conversão. Assim, meus amados irmãos, nós estamos então rezando pelas almas. Olha quantas verdades da fé que estão envolvidas nesta oração pelas almas do purgatório. Estamos colocando em prática aquilo que nós acreditamos. Aquilo que nós acreditamos. Acreditamos no perdão da outra vida, acreditamos no purgatório, acreditamos na vida eterna, acreditamos no céu, acreditamos na comunhão dos santos. Meus amados irmãos, falamos do purgatório e falamos que do purgatório a alma só pode sair dali para ir para o céu. Muitas vezes a gente encontra, né,
alguém, ou às vezes pode vir até o pensamento em nós, dizer assim, se eu for para o purgatório, tá bom. Não podemos pensar assim, porque ir para o purgatório não é nada bom. Não é nada bom. Ir para o purgatório é horrível. Por quê? O que tem no purgatório? Fogo. Fogo que queima. Fogo semelhante ao fogo do inferno. A única diferença do purgatório para o inferno é que quem está no purgatório vai para o céu. Quem está no inferno vai ficar ali. Mas o sofrimento do purgatório é imenso. O sofrimento do purgatório é indescritível. Nós nem conseguimos imaginar. Aqui na terra nós sofremos, mas nem tem comparação com o sofrimento que está no purgatório. Não podemos nem de longe desejar ir para o purgatório. Não. Devemos então fazer todo o esforço de sair deste mundo e ir direto para o céu, direto para Deus. Devemos então fazer todo o esforço para sempre buscar aqui na terra, no meio de muitas imperfeições, mas sempre buscar a perfeição. E a perfeição é Deus. Esse deve ser o pensamento de um cristão. Esse deve ter o pensamento de um católico. Esse deve ser o pensamento de alguém que quer salvar a sua alma, que quer se santificar, que quer fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é essa, que vamos direto para o céu. A vontade de Deus não é que nós passemos pelo purgatório, não. A vontade de Deus é que nós saiamos deste mundo e vamos direto para o céu. Então, meus amados irmãos, não queiramos experimentar o fogo do purgatório, não. Por quê? Porque o sofrimento é terrível. É terrível porque aqui na terra nós, por maiores pecados que cometemos, nós temos a nosso favor a misericórdia de Deus. E assim, Deus é tão misericordioso para conosco que qualquer pequeno sacrifício que nós fazemos, Deus então dá graças extraordinárias, capaz de perdoar qualquer pecado e de pagar por muitas penas devidas pelos pecados. O fato da gente sair de onde nós estamos, ajoelhar ao confessionário, em alguns minutos falar os nossos pecados, ouvir o sacerdote perdoar os nossos pecados, já saímos dali sem nenhuma culpa. É fácil demais. É muito fácil. No purgatório não é assim. No purgatório, nós não temos o sangue de Jesus a nosso favor. Aqui, isso só acontece porque nós temos o merecimento de Jesus que é aplicado a nós. Lá, não. Não existe mais misericórdia. Não existe mais o perdão. Existe a estrita justiça de Deus. Por apenas um pecado venial, por apenas algumas penas devidas pelo pecado, a alma que está no purgatório vai ficar ali anos e anos sofrendo, porque tem que pagar até a última mancha, e tem que pagar sem misericórdia, unicamente pela justiça de Deus. E a ofensa a Deus, meus amados irmãos, é de uma gravidade grande quando se diz respeito a tudo aquilo que acarreta com ela. Então, meus amados irmãos, ouçamos os conselhos de nosso Senhor. Entre muitos outros, nós vamos ficar com este da missa de hoje, dessa terceira missa do Evangelho que nosso Senhor disse. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Nosso Senhor está falando aqui então de vida. Nós estamos falando de vida eterna.
eu sou o pão vivo que desci do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. A vida no céu é justamente isso, a vida eterna, a vida para sempre, a vida que não acaba. Essa é a vida celeste, essa é a vida com Deus no céu. É esta vida que nós devemos desejar para nós. É para lá que nós fomos criados, para chegar até ali. Mas existe então este conselho de Jesus, ou este mandamento de Jesus, ou esta condição que Jesus coloca: vai para o céu aquele que comunga, vai para o céu aquele que recebe o corpo, o sangue, a alma, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai para o céu aquele que participa da comunhão, aquele que na sua alma coloca Jesus. Não de uma maneira espiritual, mas de uma maneira real. Nosso Senhor está falando aqui não da união espiritual, não. Nosso Senhor está falando aqui da comunhão sacramental, daquele que vem à mesa da comunhão e recebe a hóstia consagrada. Aquele que come a minha carne viverá para sempre. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Então, meus amados irmãos, vamos tirar uma lição de tudo isso. Hoje, estamos então rezando de modo especial pelas almas, vamos rezar sempre pelas almas. O mês de novembro é o mês dedicado às almas, mas vamos rezar sempre pelas almas, vamos ter devoção às almas, é a primeira coisa. A segunda lição que nós vamos tirar de hoje é que nós precisamos de estar sempre em união com o nosso Senhor Jesus Cristo pela graça santificante, ou seja, para participarmos da comunhão dos santos, precisamos ser santos, ou seja, não deixar o pecado mortal entrar na nossa alma. E, em terceiro lugar, queremos ir para o céu, queremos viver eternamente, queremos uma felicidade eterna, é necessário comungar, é necessário receber Jesus na hóstia consagrada. Amém.